Olá, amante do terror. Tudo começa com o início da criação, na época em que a grande árvore do conhecimento foi plantada. E dela todas as outras coisas foram criadas, inclusive a escuridão. Muitos deuses anciões nasceram da escuridão. Inclusive, acredito que entre eles estava Makhain e Yaldabaoth, mas é só uma teoria. Muitos deles têm um nome esquecido, e entre eles estava um bem peculiar. Seu nome era Harak. Harak não foi grande em sua formação, muito pelo contrário, era pequeno, assim como todo deus em sua formação, mas algo o tornava diferente de seus irmãos e irmãs. Ele se conhecia e conhecia o espaço em que estava, só que muitos dizem que muito conhecimento gera dor. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Por ele conhecer o que era e onde estava, ele concluiu que a própria existência era uma calamidade. Seria bem melhor se ele não existisse. Ou melhor, seria bem melhor se nada existisse. A existência para Harak era dor. Por isso, então, ele acabou consumindo seus irmãos e irmãs para conseguir poder. E ele conseguiu. Só que este pecado lhe causou muita dor à medida que ele crescia. E isso acendeu a chama do ódio em seu coração obscuro. E ele veio a amaldiçoar toda a criação e o seu Criador, prometendo destruir a árvore, seus galhos e raízes e tudo o que elas sustentavam. Essa era a sua promessa. Muitos deuses que nasceram da escuridão morreram. Outros saíram dela para trabalhar junto da criação. Provavelmente Makhain e Yaldabaoth. E os que não saíram de lá envelheceram e se tornaram poderosos, mas tiveram que se submeter à subjugação de Harak. Depois que já não havia mais deuses para ele subjugar, ele se declarou o Rei das Trevas e mudou seu nome para Rinith-Rigor. E assim criou o seu próprio reino, um reino feito exclusivamente para atormentar a criação e todos que faziam parte dela. Ele queria replicar a sua dor e as almas dos mortos eram desviadas para lá para serem torturadas das piores formas possíveis, sendo impedidos de ter o seu descanso tão merecido. E agora, ele é um ser que quase beira o poder absoluto, mas é um poder totalmente desconhecido. Portanto, não há como saber o quão poderoso ele pode ser, mas é um poder que pode subjugar mundos inteiros e deuses inferiores. Porém, ele ainda precisa de um exército para isso, ou seja, ele não tem poder suficiente para fazer tudo isso sozinho. Depois que as fronteiras do seu reino foram estabelecidas, o rei então declarou guerra contra toda a criação, e essa é uma guerra que dura até os dias de hoje. Dos deuses que o Rei Escarlate subjugou, Sana era a mais bela e sábia. Ela foi uma das poucas que não ficou no reino da escuridão por vontade própria, mas não conseguiu fugir de lá por conta das circunstâncias. Ela declarou sua devoção total ao rei com suas palavras, mas não com a sua alma. Com a guerra finalmente declarada, o rei tomou Sana à força e ficou com ela por 7 dias e 7 noites, até que Sana finalmente se tornou quebrada. De seu útero nasceram 7 garotas, e depois disso, Sana veio a falecer. E o rei ficou conhecido como Shormosh-Urdal, o Rei Escarlate. O rei esperava que nascessem 7 filhos com seu sangue para lhe ajudar na guerra, mas em vez disso, nasceram 7 filhas. E o Rei Escarlate viu isso como uma oportunidade de conceber um exército inteiro. Então, o que ele fez? Exato, ele tomou as suas próprias filhas como suas noivas. Isso mesmo, as 7 esposas do Rei Escarlate são, na verdade, as suas filhas. Com elas, o Rei Escarlate concebeu uma legião de monstros, e para que elas não morressem como Sana, ele lhes deu selos: Vaduk, Kifen, Rezhum, Ba, Ner, Husheg e Shokib. Acho que vocês já conhecem bem as esposas do Rei Escarlate. Se não, assista ao meu vídeo sobre quem são os possíveis filhos do rei. Bom, depois disso, o rei conseguiu o que queria.
Ele e seus servos destruíram uma boa parte da criação, mas eles não conseguiram acabar com toda a existência em si. Ainda falta muita coisa, chegando na linha do tempo atual. Aqui na Terra, há milênios foi criado o culto chamado Filhos do Rei Escarlate. E adivinha por quem? Claro, pelos malditos Devitas. E mesmo depois que eles foram massacrados, o culto ainda vive nos dias de hoje. Eles sequestraram 7 garotas e, através de um ritual taumatúrgico, eles meio que encarnaram as esposas nos corpos dessas garotas e as engravidaram com 7 filhos do Rei Escarlate. E o objetivo era que elas dessem à luz a monstros que destruiriam os seres dessa terra. Só que a Fundação interveio e as conteve como SCP-231. As noivas tiveram a numeração de SCP-231 dígito 1 até 231 dígito 7. E para evitar que elas dessem a luz para suas crianças, Robert Montauk deu a ideia do ritual Undes Montauk. Era um procedimento um tanto horrível. Um procedimento que causava repulsa e fez até um médico capacitado se suicidar depois de presenciar. E quem tem que fazer esse procedimento são classes D que têm um histórico criminoso que inclui violência sexual. Esse procedimento tem que ser feito com muita cautela e precisão. E por causa disso, 6 das 7 esposas morreram e conceberam SCPs, sobrando apenas a 7ª, a única que não foi subjugada pelo rei. Ela ficou sendo submetida a um Montauk durante um longo tempo, mas depois de uma decisão do Concílio O5, eles decidiram que iriam deixar a 7ª criança nascer, pois eles acreditavam que por ser a 7ª esposa, a criança não seria um monstro, e sim um herói. E assim foi. A 7ª esposa deu à luz a um SCP bastante recorrente aqui no canal, e o seu número de entrada é 999, uma massa gelatinosa que tem o poder de fazer todos ficarem felizes. Não importa o tamanho da tristeza, não importa o quão derrotado, SCP-999 tem esse poder, sendo capaz até mesmo de curar momentaneamente o SCP-682. Fique sabendo que ele é esperado de ser o trunfo da Fundação contra o Rei Escarlate, isso quando ele atingir a maioridade, mas ele não vai derrotar o rei pela força, porque seus irmãos tentaram isso também, e adivinha só, todos eles morreram. SCP-999 vai curar a alma do rei, retirar o seu ódio, deixar o ser mais maligno do universo feliz. Na proposta de Tufto do SCP-001, Rei Escarlate não é um Classic Eater, muito menos um Classe Apollyon. Acredite se quiser, ele é um Classe Safe. Mas por que ele é um Classe Safe? Porque tentar contê-lo é desnecessário a essa altura, e a resposta para isso é o procedimento Undes Montauk. Muitos sabem que este é um procedimento cruel e horrível, mas o que muitos não sabem é que ele é uma mentira. Sim, uma mentira. Ele nunca aconteceu. Quer dizer, na verdade, ele aconteceu, mas não é tão horrível quanto dizem. O abuso, o médico que deu um fim à sua vida, tudo isso é inventado. Em um arquivo que mostra o que realmente acontece no procedimento, a 7ª noiva entra na cela e deita em uma maca. As enfermeiras deixam ela o mais confortável possível. Um Classe D entra na cela, chega do lado da garota e começa a ler uma história para ela dormir. E quando ela cai no sono, o Classe D sai da sala. E é isso o tão terrível Undes Montauk. Só que é claro, nem sempre foi assim. Realmente no início, o procedimento era terrível. Só que depois de eles falharem 6 vezes, eles resolveram fazer algo diferente. Mas por que ainda dizem que o Undes Montauk é tão horrível? Eu vou responder isso com a frase do Dr. Targus. O demônio não precisa ser contido por atos horríveis e repugnantes, Montgomery. O demônio só precisa acreditar que atos horríveis e repulsivos estão sendo cometidos em seu nome.
A documentação que criamos, os terríveis rumores sobre o procedimento Undesmontalk, os relatos de suicídio dos médicos que trabalhavam nesse projeto, tudo isso é tudo uma farsa. Tudo para convencer o demônio de que estamos fazendo o pior possível a essa garota. Esses procedimentos, essa campanha de medo, tem permitido a nós a semear o medo nos corações do pessoal da fundação. E esse medo satisfaz o monstro. Simplificando, eles não precisam fazer atos horríveis para conter o Rei Escarlate. Eles precisam fazer ele acreditar que está acontecendo atos horríveis em seu nome. E precisam fazer os funcionários da fundação acreditarem que estão acontecendo atos horríveis, porque isso alimenta o medo, e o medo mantém o Rei Escarlate contido. Mesmo depois do SCP-999 ter nascido, eles ainda continuam o processo. Tanto é que no documento do SCP-999 não diz onde ele foi descoberto e nem diz a sua origem, porque eles querem manter os funcionários acreditando que o procedimento ainda está acontecendo, pois é isso que mantém ele contido, e é isso que faz ele ser um classe safe, porque o Rei Escarlate não tem olhos para ver a brutalidade, não tem ouvidos para ouvir os gritos, ele só consegue sentir o medo e a angústia. O procedimento Undesmontalk não passa de um símbolo, e deuses antigos são limitados pelos símbolos, isso incluindo o próprio Rei Escarlate. E enquanto ele estiver sentindo, ele não vai vir pra cá, e não vai destruir a nossa realidade. Pelo menos não ainda. Pelo menos não antes do herói entrar em ascensão. Não antes de Tickle Monster dar um fim ao ódio do Rei Escarlate e acabar com a guerra de uma vez por todas. E finalmente, os vivos e os mortos vão poder descansar em paz.